Boa tarde. A nossa comunicação, minha e da Maria da Luz Sampaio, é sobre as companhias de gás nas cidades de Lisboa e Porto na segunda metade do século XIX e abordando a inversão estrangeira e a transferência de tecnologia. Por isso mesmo é importante que nós comecemos por pensar o que é sobre esta modernização das cidades na segunda metade do século XIX. Esta modernização das cidades na segunda metade do século XIX foi marcada por vários aspectos extremamente importantes. Por um lado, a questão das infraestruturas urbanas. Era necessário ter cidades cada vez mais limpas, cada vez mais salubres, cidades em que houvesse o abastecimento de água, de esgotos, de gás e de eletricidade. E, portanto, nestas duas cidades, sobretudo as cidades que eram cidades portuárias e que estavam mais inseridas num processo de globalização, o problema da modernização foi extremamente importante. E é neste contexto de modernização das cidades europeias do século XIX que se insere também a modernização da cidade de Lisboa e do Porto. Modernização que vai ser marcada por vários aspectos que referi atrás, mas também por aquilo que é a introdução do gás nestas duas cidades, que se faz com uns anos depois do que se passa nos outros países, mas no fundo vai acompanhar aquilo que é o movimento generalizado da Europa. Não é por acaso que o gás se introduz em Lisboa e no Porto. Em Lisboa e no Porto são cidades portuárias e são as duas maiores cidades. No caso de Lisboa, a fábrica vai se instalar na zona da Boa Vista, situada na zona ocidental de Lisboa, que era uma zona ainda pouco urbanizada e, portanto, onde era possível encontrar áreas suficientemente largas para se poder instalar a fábrica. Ao mesmo tempo era uma zona onde se começa a desenvolver toda uma atividade industrial que vai fazer com que já mais tarde se torne naquilo que nós vemos na imagem, portanto uma zona marcada por chaminés extremamente industrializada. A fábrica de gás da Boa Vista, que é instalada em 1848, vem na sequência de um processo de tentativas de instalar o gás em Lisboa, mas que não são de imediato conseguidas. E, portanto, este processo que se inicia na década de 40 vai se arrastando e só em 1848 nós vamos ter, de facto, uma fábrica e se inicia a instalação do gás, desta fábrica e da distribuição de gás. A fábrica localiza-se junto ao rio, numa zona que se pode ver na planta, em que é muito visível porque estão marcados os gasómetros, com uma fachada que é uma fachada que não temos a certeza se chegou a ser construída, mas que chegou a ser aprovada pela Câmara em 16 de maio de 1850. Ora bem, a fábrica começa a funcionar em 1848, marcada ainda por algumas dificuldades no seu funcionamento, o que vai levar a que se hajam viagens de estudo ao estrangeiro feitas pelo diretor técnico da fábrica, que é o Eduardo Arenz, com o intuito de ver a forma como se fabricava o gás nas outras cidades, nomeadamente em Londres, em Liverpool e em Paris, onde visita várias fábricas, ao mesmo tempo que vai também consultar e conversar com engenheiros e químicos ingleses e franceses com vista a renovar esta fábrica. E, de facto, quando regressa ao país, a fábrica é renovada, o processo de fabrico do gás é melhorado e, portanto, torna-se muito mais eficaz. Na segunda visita que é feita, uns anos depois, ele vai ser também acompanhado por alguns dos diretores desta fábrica. Por outro lado, é importante talvez também realçar que nesta companhia faziam parte dos órgãos administrativos alguns engenheiros que, justamente porque eram engenheiros, podem ter tido intervenção na forma como se fabricava o gás, dando os seus pareceres, as suas opiniões, etc. Nesta imagem continua a ser muito visível a proximidade que a fábrica tem do rio, o que nos anos seguintes vai alterar. Isso vai alterar porque se vai construir o aterro da Boa Vista. O aterro da Boa Vista, portanto, é no fundo a conquista de terrenos ao rio, que vão permitir construir uma estrada e, sobretudo, construir a linha de caminho de ferro,
que se pretendia construir de Lisboa até Cascais, e portanto vai-se tentar construir essa linha, e isso que é muito visível neste outro slide, que é visível num slide posterior, e em que de facto se percebe que a fábrica se vai afastar do rio. Também outro aspecto importante é quando olhamos para esta fachada, que parece tudo menos uma fábrica, é perceber que justamente por causa desta preocupação com a salubridade do ar e com os inconvenientes que o fumo produzido pela fábrica poderia ter para a saúde da população, a Câmara, em 1870, vai obrigar a fábrica a construir esta fachada, que é uma fachada de estilo gótico e que, no fundo, vai procurar esconder a fábrica dos olhares dos transeuntes e dos olhares, portanto, da população lisboeta. Mas a verdade é que a fábrica, a fachada apenas esconde a fábrica, ela continua a funcionar e é muito visível a chaminé que lança o fumo e é visível os trabalhos de todos os trabalhos que se escondem atrás desta fábrica. Portanto, é apenas uma fachada que não vai, de forma nenhuma, eliminar todo o trabalho que se faz na parte traseira dessa fachada. Como eu dizia há pouco, de facto, este aterro serviu para construir o caminho de ferro, e aqui é muito visível a linha do caminho de ferro e a sua proximidade da fábrica de gás. Aliás, esta linha também vai avançar por aqui, vai servir todas as fábricas que vão estar nesta zona, que passou a ser uma zona cada vez mais industrializada. Ora, até 1800 até a década de 80, o gás é explorado por uma companhia, que é a Companhia Lisbonense de Iluminação a Gás, que foi aquela companhia que se instalou e começou a produzir gás em 1848. No entanto, em julho de 86, vai ser aberto um novo concurso para adjudicar a distribuição pública de gás à cidade de Lisboa, de maneira a garantir a iluminação da cidade. Ora, nessa altura, a Companhia Lisbonense não vai concorrer, mas vai concorrer a Sociedade d'Éclairage du Centre e várias outras sociedades estrangeiras, nomeadamente francesas, que vão, portanto, propor-se a esse concurso, que acabará por ser ganho pela Sociedade d'Éclairage do Centre. Mas uma vez que instalar uma nova companhia de gás era um processo muito dispendioso, que exigia muitos capitais, muita inversão, a Sociedade d'Éclairage do Centro vai decidir constituir, com as outras companhias que também se tinham proposto ao concurso, a Companhia Sociedade de Gás de Lisboa. E é esta Companhia de Gás de Lisboa que vai criar, também num terreno que tinha sido conquistado ao rio, porque, como podem ver, inicialmente a Torre de Belém era rodeada de água, e na imagem que nos mostra já a fábrica de gás, já se vê que todo esse terreno foi, no fundo, foi ganho ao rio, e é aí que se vai instalar a fábrica de gás, a nova fábrica de gás, que, no entanto, começa a ser construída nessa altura, mas porque ainda demora um tempo na sua construção. A verdade é que vai ter que se fazer um contrato com a Companhia Lisbonense, de maneira a que se pudesse continuar a assegurar a distribuição de gás a Lisboa. Ora, para esta fábrica vai ser muito importante o papel de Léon Somzé, que é um técnico estrangeiro que vai justamente propor o alçado desta fábrica de gás, que vai ser um modelo semelhante àquilo que ele já tinha construído em Bruxelas. Aliás, para esta planta, temos uma planta da altura que nos dá perfeitamente a ideia da organização de todos os trabalhos da fábrica e o funcionamento da fábrica. Veremos como as imagens são bastante ilustrativas de como a fábrica era extremamente poluente para toda esta zona da cidade. E agora passaríamos à cidade do Porto. Em relação à cidade do Porto, a situação é muito semelhante à cidade de Lisboa. O Porto é uma cidade portuária com intensa atividade comercial e que no início do século XIX inicia um processo de industrialização. Uma industrialização que carece
matérias-primas, que carece também da introdução da máquina a vapor e do carvão, e é neste processo de industrialização que, em 1850, vai-se iniciar as primeiras concessões de gás na cidade do Porto. Deve-se referir que, quando a visita da Rainha Dona Maria II ao Porto, criou-se todo um evento para proporcionar uma iluminação a gás, um arco iluminado com os últimos progressos da iluminação. E foi um arco iluminado a gás. Já antes de 1851, Samuel Leclerc, e eu pediria para me passar o slide, Samuel Leclerc vai também ter uma ação importante no sentido de apresentar à Câmara propostas para iluminação a gás pública. Aliás, como vemos nesta imagem, a cidade era uma cidade composta por pequenos bairros que se estendiam ao longo das margens do rio, e não será por acaso que a primeira fábrica de gás no Porto será também construída em terrenos juntos das margens do Rio Douro, terrenos disponíveis, longe do centro da cidade, pois tratava-se de uma atividade que usaria fortemente o carvão. Aliás, o gás é um processo de destilação de carvão que permite criar uma luz e uma luz intensa, e nesse sentido será localizada na zona da Rábida. Passaria ao próximo slide. Como vemos, a localização da fábrica situa-se junto do Cais do Ouro, na zona do Lugar da Rábida. É uma zona que, como vemos nesta planta, está rodeada por ainda campos e jardins, pequenas quintas, e a fábrica será aqui localizada. Aliás, esta localização terá a ver com negociações que se estabelecem entre o município e a companhia que vai ser concessionária desta unidade industrial. Passaria para o seguinte. Como já vos referi, as primeiras iniciativas para realizar uma concessão de exploração de gás na cidade do Porto iniciam-se ainda em 1843 pela empresa Samuel Clegg Company, que apresentou a primeira proposta para a iluminação a gás da cidade. Contudo, estas propostas não serão realizadas, e só em 1851 Hardy Hislop, um cidadão britânico, vai assinar o primeiro contrato com o município do Porto e vai criar a Companhia Portuense de Iluminação a Gás, convidando outros investidores nacionais e estrangeiros para esta grande empresa, por assim dizer, este grande processo de instalação da primeira fábrica de produção de gás. Nesta companhia estarão envolvidos, como vos digo, estrangeiros e portugueses. Será um período de grande modernização na cidade, uma vez que estamos também num período politicamente bastante ativo, com o período denominado Fontes Pereira de Melo, do ministro Fontes Pereira de Melo, que iniciará todo um conjunto de reformas e lançamento de projetos nas áreas da comunicação, dos transportes e das infraestruturas. Portanto, um momento propício ao desenvolvimento e à modernização das cidades. Deve-se referir que Hardy Hislop está também envolvido noutros projetos, nomeadamente na construção das linhas de caminho de ferro de leste. É um investidor atento a estes processos de modernização, aos investimentos-chave para a modernização das cidades. Um segundo momento desta exploração da fábrica de gás acontecerá em 1889, e nesta data já vão aparecer um conjunto de propostas muito diversificadas para explorar a fábrica de gás. No entanto, será o francês Charles Georgie
que irá ganhar a concessão para estabelecer, para continuar a exploração da fábrica de gás e que dá garantias ao município que esta será executada dentro dos parâmetros que o município propõe. E é interessante verificar que a sociedade anónima que é criada por Charles Georgi tem entre os seus objetivos não só manter a fábrica de gás em funcionamento, como também adquirir e expandir concessões para cidades limítrofes da cidade do Porto, expandindo a iluminação a gás para outras cidades. Também vender gás para iluminação pública e privada. Será este o momento em que esta iluminação a gás se vai estender também para outros domínios, para outros setores. E a Câmara pretende que, ao aumentar-se o número de consumidores, seja também possível descer o preço do gás, quer para usos privados, quer para uso público. Charles Georgi vai criar a Companhia de Gás do Porto, vai tentar remodelar, e quando digo tentar, há um investimento grande nesta tentativa de remodelação da fábrica, uma vez que ela está localizada junto às margens do Rio Douro e sofre sucessivas inundações, prejudicando fortemente os equipamentos que ali se localizavam. Agradecia a passagem do próximo slide. Como podem ver, a fábrica, em 1892, localiza-se aqui junto ao Cais do Ouro e no slide seguinte podemos ver já como se estabelecia o layout da fábrica. A fábrica era composta pela sua casa de retortas, possuía 3 gasómetros, uma estação fotométrica, um armazém de carvão e ainda uma área para depuração do carvão. Este é o layout que nós encontramos nas plantas de 1877, ainda antes da concessão de Charles Georgi, mas permitem-nos ver que a proximidade com o Rio Douro realmente afetará muito os equipamentos desta central. E podemos continuar. Chamava a atenção para o facto de, no Porto, a Academia Politécnica acompanhar de perto os conhecimentos que se tinham, os conhecimentos tecnológicos que se tinham da produção de gás na Europa. E vamos encontrar uma patente, a tentativa de registro de uma patente, de um professor de Química da Academia Politécnica, Joaquim Santa Clara Sousa Pinto, que vai tentar desenvolver um processo de destilação, não pela queima de carvão, mas pela queima de vegetais. Era uma tentativa de procurar um sistema de produção de gás usando outras matérias-primas. É muito interessante verificar que esta patente demonstra-nos a existência entre a academia dos processos de produção de gás e da tentativa da sua modernização. E continuava apresentando-vos aqui a fachada da fábrica de gás, uma fachada que ainda hoje, na atualidade, se mantém na marginal do Porto, na marginal em direção ao ocidente, à Foz do Douro, e que pontua todo um edifício que se vê no slide seguinte. Não é o slide seguinte, mas de qualquer forma, aqui está o slide seguinte, onde podemos ver realmente não só o edifício central por onde entrava o carvão, como também os gasómetros que pontuavam toda uma paisagem junto à marginal do Rio Douro. Deve-se dizer também que muitos engenheiros vão assumir a direção técnica dos trabalhos de produção de gás aqui na fábrica de gás do Porto, entre eles António Joaquim Ferreira da Silva, um químico e professor universitário,
que assumirá as funções de diretor técnico e, juntamente com estes engenheiros técnicos, obviamente que este local era um local onde se concentravam um operariado muito especializado, desde os serralheiros aos fogueiros, aos carpinteiros, a mecânicos, enfim, toda uma série de especialidades que eram fundamentais ao funcionamento destas fábricas de gás. Podemos concluir, de uma certa maneira, que esta fábrica de gás só se torna possível pelo investimento estrangeiro e nacional que permite a aquisição destes equipamentos. Aliás, esta fábrica no Porto seguirá de perto o modelo da fábrica de Lisboa e também pelo facto de o gás constituir uma inovação tecnológica, a possibilidade de uma iluminação das cidades que favorecia, obviamente, uma qualidade de vida, uma maior segurança para todos os que viviam nos grandes centros urbanos. E terminava apresentando-vos mais estas duas imagens da fábrica do gás e da sua ligação ao Rio Douro e apresentando-vos algumas das conclusões que realizamos neste trabalho, quer eu, quer a professora Ana Cardoso Matos, dizendo-vos que, na realidade, em Portugal, o alumbrado a gás nas principais cidades está sem dúvida inserido num processo de modernização das infraestruturas. É um processo que se inicia a partir de 1840 e que segue ao longo da década de 1850. Serão os primeiros contratos, serão as primeiras concessões, as primeiras fábricas de gás a instalarem-se aqui em Portugal, nas cidades portuárias, as cidades que vivem um processo de industrialização, um aumento da sua população e seguem, sem dúvida, o desenvolvimento tecnológico operado noutras cidades europeias e, por sua vez, as grandes empresas e os investidores neste setor veem no mercado, em Portugal, um mercado de expansão da sua tecnologia, do seu know-how e, portanto, são projetos nacionais de grande envergadura e estes investidores estão atentos não só à introdução da iluminação a gás, como também da construção do caminho de ferro, uma outra área de investimento muito atrativa nesta segunda metade do século XIX em Portugal. Obrigada e boa tarde.